catadores, inclusive com pagamento de bônus ambiental para os catadores. Agora, o que está sendo colocado publicamente até parece que é os prefeitos que querem incinerar tudo. Não, os prefeitos estão sendo procurados por agentes com financiamento público para dizer que é possível incinerar tudo. E aí, até parece que não, é o prefeito que quer acabar com a vida do catador, e eu quero deixar isso bem claro aqui, que nós não pactuamos desse tipo de informação. Gostaríamos até pedir que as lideranças dos catadores entendessem o que eu estou colocando aqui e que também tentassem entender o nosso lado. Infelizmente, o que está acontecendo no país é isso, em primeiro lugar. Segundo lugar, é importante colocar que, em relação à incineração propriamente dita, nós, como município, até pelo que eu ouvi até agora, nós não temos qualificação técnica, gente com conhecimento para operar uma planta dessas. Qual é o município que tem gente preparada para isso? E quem é que está preparando algum servidor público municipal para operar uma planta dessas? Eu tive na Alemanha, assim como o colega Milton aqui mostrou, olhando, estive em Portugal olhando a planta da cidade do Porto, que também trabalha com 1000 toneladas dia, e eu me pergunto, eu olhava para aquela estrutura toda e pensava, muito bonito isso aqui, maravilhoso. Agora eu olho para o meu município, eu às vezes não tenho um operador de retroescavadeira, né? Eu não tenho um fiscal para controlar a entrada do meu aterro, ou do local da central de triagem, e eu vou ter gente para operar uma planta dessas. Então isso eu queria, antes de nós entrarmos nessa discussão, se é viável ou não é viável, eu tenho que olhar para mim mesmo. E aí fazer um apelo aqui para o Ministério do Meio Ambiente, para o IBAMA, para a CETESB, que é parceira dos municípios há muitos anos, para a gente, de repente, pensar numa qualificação permanente de gestores municipais voltadas para trabalhar com lixo em município. Porque, lamentavelmente, hoje, nós lá temos os servidores municipais que trabalham com o resíduo, são um pouquinho mais qualificados que os nossos catadores. E, às vezes, os nossos catadores têm mais informação que o meu servidor municipal. Ok? Então, primeira coisa, para a gente chegar numa tecnologia de ponta dessas, a gente vai ter que se preparar e, infelizmente, nós não estamos vendo esse movimento acontecer. Tá? Os dados que foram levantados aqui é a mais pura verdade. Hoje, o aterro sanitário, por pior que a gente diga que aterro sanitário é enterrar lixo, ele ainda é economicamente viável para os nossos municípios. Aterro privado, no Rio de Janeiro, por exemplo, se trabalha com uma taxa de aproximadamente R$ 45, R$ 50 a tonelada. Transforma isso em dólar, quanto é que dá? $20, um pouquinho menos de $20 a tonelada. Não dá para comparar. Aí o Tribunal de Contas vai querer que eu tenha eficiência e que contrate o menor custo. Então, preciso falar alguma coisa, se é viável a alternativa de incinerador para os municípios. Entendo eu, posição pessoal minha como técnico, acho que em algumas cidades, no Brasil tem 3 ou 4 cidades que talvez seja possível, por problemas de logística, não por problemas de custo operacional ou coisa do gênero. Mas isso tudo, eu já vejo gente balançando a cabeça, eu vejo que isso tudo é discutível. Agora, acho que São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, talvez seja até possível pensar uma coisa, mas tem que ser bem estudado. Ok? Agora, infelizmente, não dá para simplesmente entrar nessa ideia de que, olha, essa saída e acabou. Agora, por outro lado, pessoal, no Sul, nós estamos operando aterro sanitário, os aterros privados, a custo de aproximadamente R$ 40 a tonelada. Os aterros públicos, quando são feitos por consórcio, e aí eu, por exemplo, no sul de Santa Catarina tem um consórcio intermunicipal de um aterro que foi construído a partir de um dinheiro recebido do Fundo Nacional do Meio Ambiente, esse aterro opera com aproximadamente R$ 28 ou R$ 30 a tonelada. Ok? Então, só que tem uma coisa nisso tudo que eu me convenci indo a Portugal, estudando um pouco o assunto. Eu acho que os nossos aterros têm que ser implementados de tal maneira que a gente consiga extrair o gás dele. Isso nós não estamos fazendo. Um sistema de envelopamento e com injeção de ar nesse aterro, imediatamente em etapas. Tu tem que ir fechando ele em etapas e já injetando ar e tirando esse gás ali até para reduzir efeito estufa e coisa do gênero. Eu acho que isto é viável.
Isto é viável. Eu vi um aterro na cidade do Porto, um aterro privado, onde o aterro se mantém com a parte da taxa, porque, na verdade, o custo operacional deles é muito parecido com o nosso, por tonelada, e a venda não da energia. Que todo mundo tem preconceito contra os portugueses, né? O português descobriu que entre pegar aquele gás e jogar numa turbina e gerar energia, e vender o gás puramente é mais viável vender o gás puramente. Porque no momento que tu botar na turbina, tu tem a perda natural do motor, aquelas coisas todas, do rendimento, aquilo tudo, quem estuda engenharia sabe o que eu estou falando. E esse rendimento é o lucro que uma planta dessas poderia ter até para se viabilizar. Então isso realmente eu entendo, junto com a ideia dos grandes gestores. Só que, em relação aos grandes gestores, de novo, temos que qualificar a gente para trabalhar com isso. E eu digo para vocês, por que eu estou dizendo? Primeiro, nós temos que ter isso é um alerta do Ministério do Meio Ambiente junto com o Ministério da Agricultura. Nós temos que criar um grupo de trabalho para estudar e melhorar a qualidade do composto. Isso também não tem. Nós temos uma normativa do Ministério da Agricultura que, se nós formos cumprir ela, nenhum composto feito a partir de resíduo passa. Então, tem que passar por isso também, em primeiro lugar. E em segundo lugar, um sistema de compostagem vai depender de uma educação ambiental muito bem estruturada no âmbito local para evitar determinadas misturas que vão inviabilizar o composto depois. Eu vi que a professora, não disse que eu estou falando, a professora e meus antecessores todos falaram. Né? Então, só que nós lá na ponta, nos municípios, olha, o dado que eu tenho é terrível. Nós temos aproximadamente 3 mil municípios que têm menos de 10 mil habitantes. Se por um lado, isso é uma maravilha, porque a gente pode fazer coisas pequenas, por outro lado, às vezes inviabiliza um processo. Então, nós temos que pensar um pouquinho. A ideia do consorciamento é bom, só que também o consorciamento está emperrado no Brasil. Muito poucos foram os consórcios que se viabilizaram nos últimos anos. Também é uma máquina burocrática que tu tem que fazer edital para uma coisa, edital para outra, aí vai, volta, aí troca o prefeito, aí não sei o que, troca o secretário, e aí não sei o que, aí para tudo, e daí não sei o que, alguém começa de novo. Então, infelizmente, isso é uma grande realidade, que a máquina burocrática brasileira é um problema para toda essa política. Então, a nossa sugestão em relação à recuperação energética, eu acho que nós não temos viabilidade econômica para os nossos municípios pagarem R$200 a tonelada. Tem de onde tirar. Concluído. Por outro lado, acho que é viável a gente fazer plantas de compostagem, mas elas têm que ser melhor estudadas. Se vocês olharem em alguns municípios do Brasil, Porto Alegre, que tem um histórico de coleta seletiva, reciclagem, compostagem desde os anos 90, desde o início dos anos 90, nós recuperamos em Porto Alegre, através do sistema de reciclagem, em torno de 3% a 4%. São Paulo, que também tem um histórico, e veja que São Paulo tem hoje, dados do nosso secretário lá de São Paulo, tem 22 centros de triagem e tria o município de São Paulo. Município, eu falo pelos municípios. Né? Aí, o município de São Paulo tem 22 centrais de triagem, consegue recuperar 100 toneladas por dia. Abre um parênteses, 100 toneladas, nem tudo é objeto da logística reversa. Porque às vezes o pessoal diz, não, isso aí o empresário tinha que pagar. Não, apenas 50% disso aqui é embalagem. Os outros 50% é jornal, é papelão, é não sei o que não faz parte da logística reversa, que não é responsabilidade do setor produtivo. E veja bem, eles estão com uma proposta de dobrar isso, pessoal. E olha que passar de 22 centrais. Mas a logística reversa é para embalagem. Não é para a parte esquerda. Não é para a parte, é para a embalagem. Vou concluir. Só vocês concluir. Então, assim, ó, São Paulo tem um processo de duplicação disso.